Olá, seja bem-vindo ao Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV. Desde já, toda a equipe e eu agradecemos a você que está em casa acompanhando a nossa programação. Bom, a gente vive na fronteira, às vezes parece que tudo que acontece de Foz do Iguaçu até Guaíra está muito longe. Entretanto, uma série de reportagens produzidas por Juliette Manfrim, juntamente com o fotógrafo Ailton Santos, pôde mostrar pra gente uma realidade que muitas vezes realmente parece estar muito longe daqui e não está. Ela está comigo aqui nos estúdios da Stop TV para contar um pouco mais pra gente sobre como foi produzir essa série de reportagens e quais os perigos que eles passaram para mostrar o contrabando, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o envolvimento de crianças e adolescentes nesse mundo do crime que movimenta bilhões de reais aqui pertinho da gente e às vezes a gente não tem nem noção. Juliette, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui no programa. Colega de profissão e que eu admiro, tenho até que contar, porque não foi nenhuma e nem duas vezes que a gente abordou a situação do contrabando, da criminalidade aqui na nossa região, que eu citei a série de reportagens que vocês produziram para o Jornal Paraná, que eu acredito que realmente, assim, quem acompanhou ou quem pegou pela metade, mas buscou realmente se inteirar do que vocês estavam apresentando para a nossa sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Giovana. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo reconhecimento. Dizem que quando os pares começam a nos reconhecer, é sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho e que a gente realmente está fazendo aquilo que a nossa missão enquanto profissão revela e traz para a gente como realidade de fato. Acho que o jornalista não faz jornalismo para si mesmo, né? E eu tenho muito da coisa assim de sentir uma adrenalina, enfim, e até essa foi uma adrenalina meio perigosa que a gente viveu. Porque, como a gente conversava antes, e a gente já conversou em outras oportunidades, nem nós tínhamos noção do tamanho do vespeiro que a gente estava mexendo. Né? Quando a gente começou a levantar informação, quando a gente começou a buscar os fatos, assim, uma série de reportagens não nasce por acaso, nem do dia para a noite. Você precisa ter, principalmente na área criminal, na área de segurança pública, você precisa ter fontes confiáveis para você não cometer nenhum erro, nenhum equívoco, né? E para que você esteja, no mínimo, respaldado de acordo com aquilo que a tua segurança pessoal pede. Quando a gente começou, a gente não tinha noção disso. Logo depois, a gente começou a perceber que a situação era muito mais grave do que a gente imaginava. Né? E aí a gente teve que tomar algumas atitudes, algumas precauções, enfim. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Porque é isso que quem vive o jornalismo, ou quem tem alguém na família que trabalha com isso, às vezes percebe assim, nossa, mas esse povo não sossega. Não, ou é louco. Porque vê uma coisa errada e fica cutucando e vai e pergunta e incomoda. Às vezes para. Por algum empecilho ou alguma ameaça. Mas vocês não se renderam a isso, né? Na verdade, a gente estava predisposto a trazer, na verdade, à luz algumas situações que estão ocorrendo aqui na região oeste, que não é de hoje. Né? E a gente tem que ressaltar que o ciclo do contrabando, principalmente do contrabando de cigarro, que o nosso foco foi no contrabando de cigarro, por quê? Porque existe um levantamento, existem alguns estudos, algumas análises da própria Polícia Federal, que atua na região da fronteira, que o contrabando de cigarros hoje ele é muito mais rentável do que o próprio tráfico de drogas. O próprio Ministério Público Federal reconhece isso, a Receita Federal, que foram parceiros, assim, todas essas entidades foram parceiros imprescindíveis para que a gente fizesse esse trabalho. E existe um reconhecimento dessas instituições formalmente constituídas, que o contrabando de cigarro hoje acaba sendo muito mais rentável para os contraventores do que o próprio tráfico de drogas. Além do que, lamentavelmente, a penalidade prevista para quem comete contrabando, ela é muito mais branda. E facilita a vida deles. Com toda certeza. Né? Então, assim, dificilmente um contrabandista de cigarro vai ficar preso muito tempo como fica um traficante de drogas, um traficante de armas. Entende? Então, assim, lamentavelmente, a legislação brasileira abre muitas brechas para isso. E numa das matérias da série, inclusive, a gente fez um levantamento do movimento econômico. O que a gente fez? A gente ficou com um grupo, né? Eu não vou citar nome de fontes, porque assim, durante todo o período a gente resguardou essas fontes de todas as instituições, a gente conversou com contrabandistas, a gente conversou com gente filtrada nesse meio, a gente conversou com muitas pessoas da Polícia Federal, da Receita, do Ministério Público. E numa das séries a gente fez um levantamento do movimento econômico anual do cigarro. Em um raio de menos de 100 quilômetros da faixa de fronteira, principalmente na região de Guaíra, que hoje é a mais vulnerável, até porque Foz do Iguaçu tem muita atenção para cima dela, né? Turismo, então,
Hoje a rota preferida ali é a região de Guaíra, de Altona. Foz é blindado, o resto... Aí fica a mercê. Fica mais vulnerável, né? Essa movimentação é de 4 bilhões e 200 milhões por ano, superficialmente falando. Só de cigarro? Somente do cigarro. E essa movimentação econômica, ela é mantida por 20 quadrilhas, 20 grandes quadrilhas que atuam nessa região. Então, assim, dá um faturamento milionário para cada uma delas, dá mais do que uma mega-sena acumulada de fim de ano, acumulada não, aquela mega-sena da virada, né? É um rendimento fabuloso, se você analisar, né? Quem é que ganha hoje, tem um faturamento de 200 milhões anuais? Lembrando que a gente está falando sobre isso não para estimular esse tipo de coisa, muito pelo contrário, eu acho que o que precisa de verdade é uma atenção do governo. Exato, porque falta muito isso, né? Falta, com toda certeza. Quando a nossa série de reportagem chegou no Congresso, chegou no Senado e, sobretudo, na Casa Civil, no Ministério da Justiça, houve uma alegação dentro da Casa Civil de que nem o governo tinha noção de que a vulnerabilidade da região da fronteira era tão grande como está sendo aqui, entende? Como a gente está vivendo. Mas, poxa vida, né? Que governo que não conhece as suas fronteiras, né? A gente tem quase... Que soberania é essa, né? Exatamente. A gente tem quase 17 mil quilômetros de fronteira e hoje existe um entendimento de alguns procuradores do Ministério Público Federal que a região da fronteira com o Paraguai é a mais vulnerável do país. E olha que a gente tem a Amazônia que confronta com países que são, né, exportadores de cocaína e tudo mais. Exatamente, mas o que acontece? A vulnerabilidade, essa rota viciada já, e aí a gente entrou peculiarmente na questão do tráfico de drogas e armas, porque assim, a rota do contrabando, ela está muito bem desenhada na região. A rota caipira, né? Eu lembro... Tem também a rota caipira, também, né? A gente pode conversar um pouquinho sobre ela, mas a principal delas é a rota terrestre, com o envolvimento de agentes públicos ligados à área de segurança pública. Então, assim, existem os famosos acertos, e não tô generalizando, porque tem muita gente muito boa na área policial, tem muita gente muito boa em todas as áreas. Lamentavelmente, um ou outro acaba que está disposto ou predisposto a se envolver com esse tipo de coisa, acaba fomentando esse tipo de coisa. Então, assim, existem rotas alternativas, que são as estradas rurais, que são utilizadas, e essa rota está muito bem desenhada, né, na região. O que facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, descobriram? Que utilizando a mesma rota viciada do contrabando, eles podem levar drogas e armas para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, o nordeste do país, sem cair na entre aspas, malha fina das polícias. Das polícias. Por quê? Existe uma fiscalização de fronteira? Claro que existe. Existe gente séria trabalhando dentro da polícia? Muitas pessoas sérias. A maior parte das pessoas dentro das polícias que a gente tem contato são pessoas sérias. Mas, lamentavelmente, são por aquelas que não são tão sérias assim que isso acaba acontecendo. Aí, o que o PCC e o Comando Vermelho viram nisso? Bom, contrabando de cigarro é rentável. Vamos fazer contrabando também. Só que, junto com o contrabando, a gente leva drogas e a gente leva armas. Então, a região hoje, existe um entendimento de procuradores, de alguns procuradores, não são de todos também, de que essa região hoje é a mais vulnerável e a pior em se tratando de fronteira de todo o país. Porque a gente tem uma estrutura que não funciona, a gente tem uma estrutura que está parada para fiscalização. Exato. A gente tem dois VANTs, em tese, que são veículos aéreos não tripulados, que foram adquiridos para a Polícia Federal para monitoramento da fronteira, e mas estão que lá. nunca foram decolaram. utilizados. Nunca foram utilizados, né? Por uma série de motivos que talvez só isso renderia um programa todo para falar. Existem lanchas blindadas que foram adquiridas pela Polícia Federal, sobretudo aquela aqui de Guaíra, que não está funcionando. Por quê? Porque ela não está condizente com o edital da licitação. Né? Existe uma série de fatores que, lamentavelmente... Questões burocráticas que impedem... Aí que você sente que parece existir uma questão política envolvendo tudo isso também, Juliette. Na verdade, eu acredito o seguinte, qual foi a experiência que a gente tirou de tudo isso? Se existisse vontade política, nada disso estaria acontecendo. O ciclo econômico da criminalidade, ele muda de perfil de 2 em 2 anos. Né? Isso está dentro de uma das nossas matérias, inclusive com relatos das próprias delegacias da Receita Federal. O ciclo econômico da criminalidade, ele tem vida útil de 2 anos, depois ele se renova. A gente para pensar o que acontece de 2 em 2 anos. E o que ocorre nesses 2 anos também? Se existissem políticas pesadas de enfrentamento a esse tipo de coisa, em 2 anos a gente não iria erradicar, mas a gente iria limitar de uma forma muito grande o que acontece hoje aqui. O que a gente percebe em regiões, em municípios
diretamente ligados à fronteira, municípios fronteiriços, que as crianças estão sendo aliciadas e elas têm um sonho já de serem os reis do contrabando. Porque elas percebem... que elas percebem que com 12, 13, 14 anos, o colega que se predispôs a ser o olheiro de uma quadrilha já está andando de carro, mesmo não tendo idade para ter uma carteira de habilitação, que ele já está andando de carro, que ele tem um salário de 2, 3 mil reais, que ele é mais popular entre as menininhas, né? Uma inversão de valores mesmo, sabe? Exato. E é toda uma situação que acontece em toda essa faixa. Vocês, assim, a investigação e toda a série, ela aconteceu desde Foz, não, né? Ou foi, abrangeu Foz a Guaíra? Um pouquinho do início, assim, da investigação. Nós tínhamos alguns bons contatos, e quando eu falo nós tínhamos, assim, essa série só foi possível porque o Ailton Santos, que é o nosso repórter fotográfico, é um excelente parceiro e um ótimo investigador. Que não está aqui porque está trabalhando, né? Está trabalhando, exatamente, está trabalhando nesse momento. Ele deveria estar aqui, né? Mas lamentavelmente não pôde. Então, assim, nós tínhamos alguns bons contatos que trabalham, que são pessoas muito sérias trabalhando contra isso, e que começaram a trazer para nós algumas informações, dizendo, olha, não dá mais, a gente não consegue mais trabalhar dessa forma, está muito difícil trabalhar dessa forma. Né? E essas pessoas vieram trazendo algumas informações e sempre ficava aquele pé atrás. Até que um determinado dia eu falei, não, vamos ver o que vai render. Aí sentei com alguns agentes da Polícia Federal, que nunca foram revelados os nomes, e até por uma questão, por um direito constitucional. Jamais pretendo divulgá-los, não vou expô-los de forma nenhuma. E essas pessoas passaram para a gente algumas informações de como as coisas estavam acontecendo. E de como eles estavam, entre aspas, reféns desse sistema todo para poder agir. Porque o que acontece? O mesmo contrabandista que eles pegavam nessa semana, o cara... Ele ficava nem... Não ficava. Dependendo do valor, você nem fica preso, né? Exatamente. Então, o carro é apreendido, você perde a mercadoria e a pessoa vai embora. Né? Eles até brincavam, só falta a gente ter que dar o valor da passagem do ônibus pro contrabandista ir embora, né? E na semana seguinte pegava o mesmo cara, e na outra semana o mesmo cara. Então, assim, toda essa situação virou quase que um vício. E isso gerou uma inconformidade muito grande. Aí eles nos procuraram, começaram a passar essas informações. Nós fizemos a primeira matéria, e aí nós fomos até uma cidade, em Pato Bragado, e fomos só eu e o Ailton, né, naquele dia. Nós fomos com um carro caracterizado, ou seja, timbrado, né, com a logo do Jornal Paraná. E nós fomos seguidos. Isso eu relato, inclusive, na matéria. Nós fomos seguidos do momento em que a gente chegou próximo ao rio, que tem uma base muito grande de sustentação do contrabando ali, até o momento que nós praticamente saímos da cidade. Essa pessoa mencionou, fez gestos querendo insinuar que estava armado, enfim. E aí a gente percebeu, opa, que tem algum problema, mas a gente não parou. A gente foi para uma outra cidade, nós encontramos alguns veículos abandonados no meio de milharais. E esses veículos estavam carregados com contrabando. E a maior parte desses veículos importados, caríssimos. Nós fizemos a primeira reportagem e eu achei que fosse render umas 2 ou 3. Eu não achei que fosse render muito. Só que daí começou a chover informação. Aí a gente descobriu que tinha prefeito que estava sendo ameaçado de morte. A gente percebeu que existia um abandono, um índice de abandono dentro das escolas muito grande nesses municípios, que os meninos iam trabalhar na barranca do rio, iam ser batedores de caixa, iam ser olheiros. E isso foi rendendo, já são quase 50 matérias, né? A série, ela não acabou, né? A gente fez um material que ele ainda repercute. E a gente está dentro das nossas possibilidades, a gente continua produzindo. Agora, a hora de completar um ano, eu pretendo voltar para fazer, né, para mostrar como mudou. Isso. O que mudou, que é, né? importante isso, porque essa que é a função maior da gente, né? Cutucar, mostrar para a sociedade para tentar que as autoridades responsáveis possam fazer alguma coisa de diferente. Até agora, assim, do que você mantenha um monitoramento sobre tudo que você registrou. Você conseguiu perceber uma mudança, alguma melhora? Olha, lamentavelmente, não. Nem chega a ser uma sensação de impotência, porque eu acho assim, cada macaco no seu galho, né? Exato. A minha função social eu estou fazendo. Enquanto jornalista, a minha função social eu estou fazendo. O meu comprometimento social, o meu juramento está sendo mantido, né? Que é trazer os fatos à tona. Né? Lamentavelmente, a gente depende de outros meios, de outros mecanismos para que as coisas aconteçam. Ao menos, deu-se mais visibilidade ao problema. E a gente lançou um alerta, nós não esquecemos.
Nós não viramos as costas para o problema. A gente está aqui para mostrar que o problema realmente existe e a gente vai continuar batendo nisso. Quando eu recebi a principal ameaça de morte, foi quando a gente entrou com um pedido de proteção policial, a gente passou a viajar só com a escolta da Polícia Federal, ainda no ano passado. Me vieram uma série de questionamentos, assim, externos e internos. Entre os externos estava, isso vale a pena? Você sabe o que você vai fazer, não vai sair do papel, não vai acontecer nada. Você vai continuar fazendo. Eu pensei assim, mas poxa, se eu não acreditar no meu trabalho, se eu não acreditar no comprometimento ético e social que eu tenho que ter com a minha profissão e com as pessoas que são reféns desse sistema, porque população mais humilde que vive nessas cidades não vê contrabando como um crime. Para eles crime. É normal. É normal. Ceder a casa para ser depósito de contrabando é normal. Eu entrevistei pessoas nessas condições. Sabe? As fazendas, né? Os sítios que tem os galpões exatamente. Lá, né? Então, assim, as pessoas quase que institucionalizou isso. Assim, se é crime, por que não se combate? Até porque parte significativa do cigarro que é contrabandeado do Paraguai é de fumo produzido no Brasil e que é roubado aqui no Brasil. Tem tudo isso, né? Então, assim, é uma esfera tão grande desse sistema que quanto mais a gente descobre, eu pelo menos, eu gosto muito da área investigativa, eu tenho uma paixão pela área investigativa. Quando a gente vai descobrindo, a gente quer cavar mais, e a gente esquece um pouco dos perigos, dos problemas, mas aí a gente percebe que a gente acaba, entre aspas, sendo um pouco refém também disso. Uhum. Porque você sabe onde está o problema. Quando eu recebi a principal de todas as ameaças de morte... Que foram várias, foi uma série de ameaças, assim, até elas vinham veladas. Primeiro elas vinham veladas, né? No sentido assim, isso não é pra você não, faz isso não, sabe? Isso é pra jornalista que tá trabalhando pra Globo, lá no Rio, lá em São Paulo, e olha só o que aconteceu com o Tim Lopes, né? Elas vinham dessa forma. Aí uma mais contundente, ela veio, eu lembro exatamente o dia, a hora, e exatamente tudo foi no dia 6 de setembro do ano passado. Eu estava preparando para viajar para o Paraguai, e a gente ia produzir um material do tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual. Trabalho de conclusão do curso, né? E também. Eu já tinha feito material para o Jornal Paraná, né? E aí eu estava me preparando para viajar, eu estava na redação ainda, e aí eu fui informada que 2 pessoas haviam sido contratadas para virem a Cascavel fazer um servicinho. Esse servicinho era calar a jornalista do Jornal Paraná que estava falando demais. Então, existe uma ordem expressa de que havia sido contratado 2 pessoas por um contrabandista que hoje vive no Paraguai, provavelmente esteja vivendo lá ainda, ou na região ali da fronteira, o Paraguai é tudo muito próximo ali, né? 10, 15, 20 minutos de balsa. Que essa pessoa havia contratado 2 pessoas para me matar. Né? Aquelas pessoas viriam a Cascavel para fazer o serviço. Aí, assim, o primeiro impacto é aquele assim, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? E a minha família. A primeira coisa que eu pensei é assim... Não era nem contigo, né? Jornalista é meio inconsequente, né? Inconsequente no sentido do seguinte, se você tem isso mesmo na veia, você pensa assim, não, comigo beleza, o problema é minha família. E se fizerem alguma coisa para minha família? E era véspera de feriado, já era noite, eu já não tinha como recorrer e a quem recorrer. Daí eu liguei para uma pessoa que foi uma ótima fonte, assim, um ótimo parceiro nesse processo, que era um delegado da Polícia Federal. Eu relatei o caso, falei assim, olha, tome cuidado, e me orientou do que eu deveria fazer na segunda-feira. Na segunda-feira, eu fui à delegacia, registrei um boletim de ocorrência, procurei o Ministério Público Federal, porque como se trata de contrabando, caminho de tráfico internacional, então tem que ser o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal entrou em contato com a Delegacia da Polícia Federal aqui de Cascavel, e aí eles pediram, o procurador, inclusive, e o delegado pediram, você acha que é necessário ter alguém constantemente contigo? Eu falei assim, não, eu não me sentiria... Né, tranquila também, né? Nessa situação. E aí definiu-se, então, que teria proteção para as viagens à fronteira, que a gente não parou de fazer. Uhum. E mesmo assim, acho que depois de setembro, a gente fez mais umas 15 ou 20 matérias. E não para, né? E sempre tem material, porque sempre está chegando novidades. E infelizmente, né, Juliette, a gente observa assim que as apreensões, elas continuam acontecendo. Tem muita gente que até critica, fala assim, mas a Polícia Federal aqui de Cascavel só apreende cigarros.
E não tem ideia do que acontece na fronteira, né? Não, em hipótese alguma, assim... Inclusive, assim, se as pessoas passarem a se inteirar, as polícias, as delegacias, tanto de Cascavel, quanto de Foz, quanto de Guaíra, fazem muito além do que está a seu alcance, pelo efetivo que tem, sabe? É uma situação, assim, eles ficam numa situação muito complicada, sabe? Perto do que eles têm para fazer, eles fazem milagre, sabe? Porque tem muita gente boa querendo realmente trabalhar, com muita vontade querendo trabalhar. Só que, lamentavelmente, o sistema, a corrupção e esse caminho viciado do contrabando, do tráfico, ele está tão bem estruturado que, lamentavelmente, você não consegue frear tudo. Só um investimento pesado, que daria conta de cessar isso. E eu mesmo conversei com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, por algumas oportunidades sobre esse assunto. Não, o Ministério da Justiça está de olho nisso, o governo federal está de olho nisso. Mas, efetivamente, a gente não vê as coisas acontecendo. Anuncia que vai investir 20 milhões para monitoramento da região da fronteira. O que são 20 milhões? Perto de 4 bilhões e 200 milhões Exatamente. Que se levam em contrabando de cigarro que passa aqui, sabe? É um sistema que ele foi feito parece-me que para não funcionar. O CISFRON, que é um sistema integrado de monitoramento da fronteira, está sendo desenvolvido pelo Ministério da Defesa, ele não chega na fronteira do Paraná. Não. O máximo que ele chega próximo da gente é aqui no Mato Grosso do Sul, uma base da cavalaria do Exército. Que não faz a diferença alguma. Você consegue, assim, diante de todo esse cenário, você consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel? Ou pelo menos, assim, é claro, você está colocando a questão do investimento pesado. Mas além disso... Vontade política, né? Acima de tudo, vontade política. Se os políticos da região tivessem um pouquinho mais de atenção, se unissem forças, sabe? Esquecessem as questões político-partidárias, sabe? As siglas partidárias, desculpa. E se voltassem para uma questão que é muito mais complicada do que a gente pode imaginar. Porque, assim, o contrabando não é só o contrabando, sabe? Não são só os impostos que estão indo pelo ralo. A gente tem vítimas e vítimas e vítimas, homicídios e mais homicídios e homicídios. Lembrando de uma chacina que aconteceu no fim do ano de 2008 em Guaíra, que morreram 15 pessoas. Era envolvimento, né? Envolvimento com contrabando. Então, assim, são pessoas que estão indo embora. Um dos fatos que mais me marcou na vida profissional em 2009, que 2 crianças foram assassinadas por um policial militar, que esse policial militar está preso aqui em Cascavel hoje, tinha ligação com contrabando. Aqueles que foram queimados no carro, né? No caso Marechal Cândido Rondon, que assim, matou-se o pai de uma das crianças, era tio da outra, e o policial não viu, o policial que em tese estaria envolvido com o contrabando, não viu que existiam as crianças dentro do carro. Uhum. Quando ele se deparou com as crianças, ele resolveu matá-las também. Era um menininho de 1, 2 anos e uma adolescente de 12 anos, sabe? E, sem dúvida, foi um dos momentos da minha profissão que eu pensei em abandonar a profissão. Porque foi um dos momentos mais chocantes e mais marcantes da minha vida profissional. Então, assim, se a pessoa tem um sangue frio de matar crianças por conta de contrabando, isso não é crime? Contrabando não é crime? Como é que a população pode ser conivente com esse tipo de coisa? Sabe? Como é que a população pode conviver com isso e não denunciar? Eu acho que a gente, aos olhos da sociedade, enquanto jornalista, porém, a população precisa ser os nossos ouvidos, a população precisa ser a nossa boca e, acima de tudo, a nossa orientadora. Exatamente. Que, infelizmente... Qualquer pessoa pode ser uma ótima fonte. Então, as pessoas precisam confiar no bom jornalismo, passar informações e, acima de tudo, confiar na boa polícia. Exato. E denunciar. Exato. Juliette, vai faltar tempo pra gente conversar sobre tanta coisa, mas quando completar 1 ano da série, quando vocês fizerem mais um novo material, eu te chamo de novo e vamos ver se o Ailton consegue vir dessa vez. Mas ele sempre foge. Ele sempre foge, né? É normal do Ailton. Vem, mas não vem. Eu agradeço muito a sua participação aqui e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Giovana, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelo reconhecimento. Foi um material que teve uma repercussão muito, muito bacana mesmo, e a gente espera que, no mínimo, a gente consiga produzir mais materiais assim. A gente gostaria que não existissem essas situações, mas já que existem, que a gente possa fazer mais materiais, que a gente possa, de fato, mostrar a realidade que a gente vive na nossa região, que algumas coisas sejam feitas, porque assim, a gente vive numa criminalidade, que se a gente for analisar com países que estão em guerra, talvez se mate muito mais aqui do que países em guerra. Exatamente. Então, assim, isso não é uma guerra? É uma guerra talvez não declarada, mas é uma guerra também.
Acho que a gente tem um compromisso ético e social com isso. Tem sim, e é preciso levar todas essas informações adiante. Eu agradeço você e agradeço também a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque, e lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.